dizendo que todos os objetos, eles se apresentam a nós com dois tipos de qualidades. Por um lado, as qualidades primárias, que são verificáveis, que são o peso, a medida, etc, etc. E por outro lado, qualidades que dependem da nossa subjetividade, como a cor, a posição, o movimento, etc, etc, etc. Então, eu digo, bom, se você aceita seriamente essa distinção, então você chega à conclusão de que só as qualidades primárias, as qualidades matematizáveis, mensuráveis, só elas expressam a realidade dos objetos. O resto é tudo subjetivo. Não é isso? Então, é evidente que os primeiros filósofos que usaram essa distinção não perceberam a consequência total, mas ao longo dos séculos foi se confirmando em toda a classe científica, classe universitária, esta ideia de que o universo se divide em duas coisas. Uma série de propriedades matemáticas mensuráveis e uma coleção imensa de imaginações, sentimentos, né? Sonhos, etc, etc, etc. Ou seja, na verdade, nós nada sabemos sobre o universo a não ser as medidas dele. Mas, ora, as medidas, como bem observou Leibniz, as medidas não bastam para formar um objeto. O conjunto de medições que você faz sobre um objeto não o define, é apenas um conjunto de propriedades dele. E você não pode, através de medições, dizer o que é. Está entendendo? Então, através de medições, como você poderia distinguir, por exemplo, uma banana e uma pedra? Você precisa de algo mais além das medições. Então você precisa ter ideia do que é a substância da coisa. Isso é a crítica que Leibniz fez, né? Então, Leibniz, evidentemente, levava muito a sério Descartes, mas ele era infinitamente mais inteligente do que Descartes. Ele é mais inteligente do que qualquer outra pessoa da época. E acho que até hoje, mais inteligente do que qualquer pessoa que existe até hoje. Né? Então, tudo que Leibniz diz, você tem que prestar atenção. Porque quando ele não sabe alguma coisa, ele explica o problema de maneira, assim, insuperável. E este era vamos dizer, um problema que ele, de fato, não resolveu, mas ele mostrou que não podia ser resolvido pelo método cartesiano. Nesse método, o professor Wolfgang Schmidt chama de bifurcação. Você bifurca a realidade, aqui você tem as medidas matemáticas e aqui você tem imaginação, fantasia, etc, etc, etc. Ora, esta divisão é uma confissão de que a ciência, na sua totalidade, não sabe nada sobre o real, a não ser as suas medições. Então, quem fez a mesma crítica também foi Edmund Husserl no livro A Crise das Ciências Europeias, que eu acho que eu li mais ou menos nessa época, e ele dizia que a matematização do universo acabou substituindo a realidade dada por um conjunto de abstrações matemáticas que você não sabe se... Como você pode dizer que essas são puramente objetivas se existe nada mais subjetivo do que a medição? Nada tem tamanho, a medição em si mesma. A medição é sempre a comparação de uma coisa com outra. E a comparação não vem pronta por si mesma. Alguém tem que fazê-la. Quer dizer, é um ser humano que faz a comparação. Então, aí houve uma total inversão, chamando de subjetivo que era objetivo e de objetivo que era subjetivo. Esse foi talvez o primeiro problema que me chamou a atenção. E vi que não seria possível resolver isso aí sem voltar a estudar o problema do simbolismo. Porque se os antigos modelos do cosmos eram modelos simbólicos, que diziam algo a respeito do sentido do conjunto, e não apenas da sua forma física, tá certo? Então, esta ideia, vamos dizer, de um simbolismo do conjunto tinha desaparecido completamente da ciência moderna. Tá certo? E essas imagens simbólicas, quer dizer, da concepção medieval, tinham desaparecido e acabaram sendo substituídas no século XX por ficção científica. Que já é ficção mesmo, quer dizer, é tudo inventado. Né? Então, também, vamos dizer, é claro que a partir dessa bifurcação, como a chamou o professor Wolfgang Schmidt, o número de erros de fraude científica se multiplicou assim, por milhões. Né? Então, quando você estuda, por exemplo, a teoria da evolução,
E você vê pelos cálculos que ela é matematicamente impossível. E, no entanto, o pessoal continua ensinando essa mesma coisa, sob a alegação de que não, nós não temos uma outra teoria. E por que nós não podemos dizer simplesmente não sei? Por que é proibido não saber alguma coisa? Por que nós sempre temos que ter uma teoria explicativa, mesmo sabendo que ela é falsa? Isto é o pecado original da ciência moderna. Aceita milhões de teorias só porque você não tem outra para substituí-la. Em vez de confessar, olha, não sabemos, nós temos aqui, não temos uma teoria explicativa, nós temos apenas um problema. Se você quer saber, por exemplo, a questão do heliocentrismo e geocentrismo é um problema até hoje não resolvido. Esta é que é a verdade. Então, as pessoas se tornaram tão imbecis quando você diz, olha, o heliocentrismo é duvidoso, então elas já acreditam que você é geocentrista. Eu falei, não, também não sou geocentrista. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo a palavra proibida. A palavra proibida é não sei. Mas só pode ter duas hipóteses. Ou você está a favor de uma teoria ou está a favor da teoria ao contrário. Eu falei, por quê? E se for uma terceira? Né? Do mesmo modo, né, a questão, vamos dizer, da Terra plana. Eu acho que esse negócio da Terra plana não é uma teoria, isso é um problema. Qual é o problema? Você tem milhões de cálculos feitos com base na Terra esférica e esses cálculos funcionam para efeito de navegação, etc, etc, etc. Por outro lado, o fato é que aparece um sujeito tirando uma foto de uma ilha que está colocada a 320 quilômetros e você vê a Terra plana até lá. Falei, epa. Então eu tenho, por um lado, eu tenho uma explicação razoável, e por outro lado, eu tenho um fato que parece desmenti-la. O que fazer? Eu não sei. Se você for ver o número de dúvidas camufladas que existem na ciência moderna, eu acho que é 80%. Agora, o fato é que hoje a palavra ciência significa uma autoridade que você tem que obedecer. Eu considero a noção de autoridade científica autocontraditória. Por quê? Se a ciência é uma atividade que está em permanente autocrítica e permanente autocorreção, ela nunca pode afirmar que algum conhecimento que ela obteve é definitivo e inabalável. Nunca. Quer dizer, se ela é ciência, ela não tem autoridade. Ela tem sugestões, ela pode ajudar, pode dar sugestões, ideias, etc. Mas nunca pode impor uma coisa, não, a autoridade científica diz isso. A autoridade científica não existe. A autoridade científica quer dizer apenas a confiabilidade de um cientista, não a autoridade, não a veracidade do que ele está dizendo. Isso é muito importante, você distinguir o que é a confiabilidade de um investigador, né, e o que é a autoridade no sentido de veracidade. Não? Por exemplo, eu acredito que eu acho que Einstein tinha alguma autoridade científica. Tá certo? Quer dizer que a teoria dele é absolutamente válida, incontestável? Eu falo, não, eu mostrei para vocês outro dia um livro de uma senhora polonesa que fez uma coleção dos contestadores de Einstein. Só até a década ela só foi até a década de 40, mais ou menos. Até ali já eram milhares e milhares e milhares de contestadores. Então, quer dizer, o cara tem autoridade, por quê? Porque ele tem uma boa formação científica, ele argumenta bem, ele não está mentindo, ele não está embrulhando ninguém. Mas isso quer dizer que a teoria dele é absolutamente certa e que não pode ser contestada? Como não pode ser contestada se de fato foi? Você não pode negar a possibilidade de uma coisa que efetivamente aconteceu. Se algo aconteceu, você não pode dizer que é impossível. Portanto, a contestação da teoria do Einstein não apenas pode acontecer, como aconteceu em quantidade avassaladora. Por que acontece todas essas situações absolutamente cômicas, patéticas? Porque a ciência tomou o lugar da religião. A classe científica tomou o lugar do clero. É muito simples. Então eles têm a obrigação de ensinar verdades definitivas como se fossem verdades reveladas, verdades ditas por Deus. Ora, as verdades reveladas, elas têm um problema. 99% dos casos são expressas em linguagem simbólica, difícil de entender. Então você pode entender de uma maneira ou da outra maneira. Existe sempre a discussão teológica que nunca termina. Você vê, o dogma da religião católica não terminou de ser formulado até hoje, ainda pode surgir novos dogmas amanhã. Dos concílios, você vê que as discussões teológicas, às vezes, terminavam em facada, gente, de tão complicado que a coisa era. Não foi nenhum nem dois teólogos que foi assassinado pelos seus contestadores. Você acha que se a questão fosse fácil, aconteceria isso?
Você acha que homens seríssimos, honestos, às vezes santos, tá certo? Iam chegar a este ponto se estivessem discutindo coisas fáceis de resolver? Claro que não, tá certo? Daí eu acabei percebendo o seguinte, que a maior parte das pessoas tem uma total impossibilidade de conviver com o estado de dúvida. Elas precisam ter certeza absoluta. Né? Então, quer dizer, você é o Filho de Deus vivo. Né? E isso para eles era suficiente. Mas você não pode ter fé numa doutrina científica, porque nenhum cientista é o Filho de Deus vivo. Pô. A autoridade de nenhum ser humano chega a esse ponto. Ele é tão confiável que tudo que ele diga eu tenho que confiar. Claro que não. Né? Ele é tão confiável que uma parte do que ele diz talvez seja verdadeira. Isso é o máximo que nós podemos chegar. Então, por que não podemos viver na dúvida? Por que temos que saber tudo? Eu sempre penso assim, se o mundo dependesse de eu saber tais ou quais coisas, o mundo estaria perdido. Porque eu não sei, provavelmente não vou saber nunca. E pode esperar sentado que eu não vou dizer para você a solução desse problema. Então, esses passos foram elementos fundamentais, não só da formação da minha filosofia, mas da formação da minha consciência. E minha consciência quer dizer a minha personalidade, a realidade da minha pessoa. Então, já com essa idade eu entendi que o fundamental em tudo isso é a capacidade de conviver com o estado de dúvida por muito tempo. Talvez pela vida toda. Morrer sem saber. Se você não tem isso, você nunca vai ser um filósofo. Você pode ser um doutrinário, pode ser pregador de qualquer coisa, mas um filósofo você não vai ser nunca.